Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro semanal de estudos das obras do benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, realizado pelo grupo de estudos Sueli Caldas Schubert. Uma alegria podermos nos encontrar novamente para darmos seguimento ao nosso estudo. Estamos realizando o estudo do livro Nas Fronteiras da Loucura e hoje estamos em torno do capítulo 8. Então, para que nós possamos iniciar os nossos trabalhos, e hoje estamos acompanhados aqui dos queridos amigos e coordenadores desse grupo, Eulália, Lincoln, com quem nós dividiremos a tarefa, para que possamos nos ambientar, nos preparar para esse momento tão importante nas nossas vidas. Nós convidamos a querida Eulália, que nos conduzirá na prece inicial. Por favor, Eulália. Boa noite, Ângela, Lincoln, todos os nossos irmãos e irmãs que se comungam aos benfeitores espirituais. Vamos orar. Confiar o coração a Jesus, o divino e incomparável amigo. Externar a nossa gratidão aos benfeitores Manuel Filomeno de Miranda, Sueli Caldas Schubert, pela bênção desta oportunidade, que, se bem compreendida, nos ajudará a minimizar o sofrimento na Terra. Bendita seja, Senhor, a clareza da doutrina espírita, essa edificação monumental que abriu os horizontes do espírito para a sua própria imortalidade. E é por isso que nos comungamos como os cristãos da primeira era, em derredor da tua palavra, Senhor, e do trabalho desses benfeitores, rogando-te, visita-nos o coração, envolve-nos no teu amor e abençoa, Jesus, a singela tarefa que ora iniciamos. Que assim seja. Que assim seja. Então, nós traremos inicialmente, como costumeiramente fazemos nos nossos estudos, nós traremos um resumo que nos coloca, nos ambienta naquilo que o benfeitor traz ao longo da sua descrição. E o capítulo 8º é um capítulo que o benfeitor intitula O Caso Hermance. E ele vai iniciar, se lembrarmos como finalizamos o capítulo anterior, quando ele retorna àquele alojamento para que pudesse ali se encontrar com o Dr. Bezerra, o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda vai iniciar esse capítulo fazendo uma referência ao irmão Genésio, que era encarregado então da vigilância do portão principal daquele alojamento. E ele era um participante da equipe do venerável Dr. Bezerra, a quem também ele estava vinculado afetuosamente desde os dias da sua última encarnação, naquela cidade mesmo. Então, ele fora trabalhador numa sociedade espírita que mantinha o nome do apóstolo da pobreza no Brasil, e que, por sua vez, também amparava e dirigia as atividades espirituais daquela casa. Então, a casa que era toda dedicada ao estudo da doutrina, à prática da caridade.
Então, o benfeitor fala que Genésio Duarte chegou naquela casa macerado pelos conceitos materialistas. Então, portador ali de uma enfermidade pertinaz, ele já havia experimentado, se submetido à terapêutica acadêmica, e ele chega ali cético, mas ali cético, necessitado, recebe a orientação então do tratamento homeopático de natureza mediúnica e juntamente com a fluidoterapia, o que resultou no restabelecimento pleno da sua saúde orgânica e posteriormente da sua saúde espiritual. Ali ele se afeiçoa ao infatigável mentor, também que o sensibilizava pela vida modelar, e ele mergulha a mente no estudo da codificação, apresentada por Allan Kardec nas obras complementares, igualmente, que na expressão de Filomeno são verdadeiros clássicos da investigação mediúnica e legítimos tratados da filosofia espírita. Então, Genésio, enriquecido de conhecimento, de discernimento, ele passa a trabalhar no movimento espírita e a sua vivência também dos postulados, e torna-se tão habitual a sua vivência, o seu comportamento espírita, que ele granjeia amigos devotados e atrai simpatizantes estudiosos para aquela casa. Ele experimenta, naquele período, então, a viuvez. E ele sabe suportar aquilo com uma elevada resignação e coragem também, diz o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda. E à medida em que o sofrimento o lapidava, mais ele sintonizava com o amigo espiritual, de quem ele recebia também inspiração e ajuda. Então, ele era portador da palavra segura e de conceitos elevados. As suas palestras normalmente sensibilizavam os ouvintes, renovando os clichês mentais antes a meridiana luz, que era emanada de O Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando ele retorna ao plano espiritual após aquela enfermidade persistente, ele foi recebido pela entidade generosa, então, e por familiares afetuosos que o aguardavam, em júbilo, porque ele era o triunfador, agora de retorno ao lar, sob a expectação feliz daqueles amigos. Então, a doutrina fora para ele um alento de vida, descerrando os painéis da imortalidade e armando-o da sabedoria, que propicia forças para a superação de si mesmo e a vitória sobre as conjunturas difíceis. Então, nesse ponto, Manuel Filomeno de Miranda vai discorrer sobre a forma como as pessoas, diz ele, lamentavelmente se acercam do movimento espírita, pretendendo submeter a doutrina ao talante das próprias opiniões, teimando por fazê-la parecer um equacionador mágico de problemas secundários, que em realidade competem a cada um solucionar. E ele faz referências importantes ao tríplice aspecto da doutrina, e que a tentativa de separar qualquer um desses aspectos, dessas faces, é mesmo que desfigurar a doutrina. E que o irmão Genésio Duarte passou, então, pela experiência correta, investigando conscientemente as bases da doutrina, constatando a legitimidade da sobrevivência da alma, adentrando pelo estudo da sua filosofia, enquanto prosseguiam as experiências no campo da mediunidade, para que ele pudesse incorporar à vivência pessoal o comportamento ético-religioso de que se reveste a doutrina. Então, habituado, diz Manuel Filomeno, a respeito de Genésio, habituado à fé responsável e ao clima de trabalho, ele logo refez-se da grande cirurgia da morte e ajustou-se à esfera definitiva, tendo solicitado e obtido a permissão do instrutor para engajar-se na ação profícua do bem,
sendo convidado então a assessorá-lo, seu amigo e benfeitor que era. Então, nos últimos 2 decênios, diz Manuel Filomeno, ele tem trabalhado com grande dedicação nos serviços da verdade, nas 2 esferas da vida, na benemérita sociedade em que ele laborou enquanto reencarnado. Refere então que a função de Genésio Duarte, no posto central, era de relevância em função da significação de que a mesma tarefa se revestia. Então, ao chegar no pavilhão, Manuel Filomeno foi convidado pelo dinâmico benfeitor Dr. Bezerra a acompanhá-lo no atendimento de urgência a uma jovem mulher em estado de coma. Então, que ele vai dizer que a moça ali tinha uma problemática cardíaca e que essa problemática cardíaca que ela apresentava, ela era decorrência daquilo que ela houvera feito em precedente reencarnação. Né? Então, o Dr. Bezerra vai esclarecer que ela era uma moça que contava ali com seus 18 anos de idade e que ela apresentava uma deficiência cardíaca justamente resultante de fatores kármicos de quando, em vida pregressa, ela acionara uma arma de fogo contra o próprio peito, suicidando-se, num método, diz o Dr. Bezerra, de fuga impensada, numa conjuntura afetiva bastante afligente. Então, ele diz também que a moça ela era portadora de uma beleza lirial e enternecedora, e ela fora criada em rígidos princípios religiosos e ela soubera manter-se com dignidade e residia numa zona suburbana próxima à cidade em que ela estava. E ela aqueceu naquele dia ao insistente convite de um grupo de amigos para observar o carnaval e passear, sem dar-se conta dos perigos a que ela estava exposta. Então, o grupo jovial e comunicativo ali não passou desapercebido de rapazes de conduta viciosa, que lograram misturar-se naquele grupo e participaram, então, do programa inocente que o grupo se movimentava. Dr. Bezerra ali, fitando a desencarnada sob aquela maca, com semblante marmóreo, fala que, em razão do débito para com a vida, quando ela subtraiu vários anos com o autocídio, não teria naquela reencarnação uma vida longa. E que ela poderia lograr de alguma moratória caso ela estivesse engajada em qualquer atividade de elevado teor que a necessitasse por mais tempo. Então, que habilmente, diz Dr. Bezerra, ela foi convencida por um estulto gozador a ouvir as suas propostas sedutoras e permitiu-se caminhar um pouco animada, conversando com ele, e o mesmo a convidou para descansar em casa de pessoa amiga, próxima àquela avenida, para, segundo ele, aguardar os demais membros do grupo. Então, ela relutou um pouco, mas foi convencida pelos argumentos daquele, diz o Dr. Bezerra, dos melíferos argumentos do conquistador. E, em verdade, diz ele, aquele era um local de frequentadores atormentados que não despertaram a moça maior suspeita em virtude da sua inexperiência. Então, chegados à casa, irmã se deu-se conta da cilada em que ela caíra. E ela não tem resistências ali para lutar com aquele ágil e perverso escravizador, e ela é tomada por um medo aterrorizante, fazendo difícil a sua respiração, e diante daquela alta carga de tensão que experimentou, ela tem um choque fatal. Então, na leviandade costumeira, aquele criminoso, que era em realidade um aliciador de jovens para o comércio carnal, com o apoio da encarregada daquele bordel, aplica um lenço umedecido com clorofórmio
e a dose tão forte produziu uma parada cardíaca em Hermance. Então, no desespero em que ela se debatia antes, ela recorda dos pais, da afetuosa avó, que dela cuidara na primeira infância, e também da mãe de Jesus, a quem muito amava. E o seu apelo de imediato encontrou ressonância, então, estando a vozinha ao seu lado, dando-lhe assistência. Então, a irmã Melide, que é a avó, que acompanhava a neta, já prevendo o desenlace em razão das intenções que ela detectara naquele rapaz de conduta perniciosa, conhecendo também o breve trâmite a que a netinha estava envolvida no planejamento reencarnatório, no mundo, ela manteve-se então em vigilância e, no momento azado, ela rogou socorro e foi atendida ali pelos assessores do plano espiritual para a liberação plena do espírito da neta. Então, o Dr. Bezerra segue descrevendo os planos dos infelizes corruptores diante da desencarnação da jovem para ocultarem aquele crime. E compungido, após uma breve pausa, que ele diz, Dr. Bezerra, suas palavras: pode-se imaginar a angústia dos amigos que não a levariam de volta ao lar, dos pais e dos irmãos, no dia seguinte, até que a polícia localizasse o corpo, prosseguindo então o desespero dia após dia. E que o insucesso amargo daquilo, sendo bem suportado, diz ele, aquele grande insucesso, aquela grande dor, seria convertida pelas leis divinas em futura paz e renovação da família, que reencontraria então Hermance mais tarde em situação feliz. E diz ele que o grande choque fora fator de desencarnação, num atentado ao seu pudor, ao pudor de moça, e era ali o capítulo final da tragédia afetiva, culminada antes no seu suicídio. Diz ele: pena a ingerência indébita dos criminosos, de que a vida não necessitava. Então, tudo, porém, transcorria sob o controle superior, obedecendo ao desequilíbrio, melhor dizendo, ao equilíbrio universal, e de que somente se tem uma visão clara e mais completa do mundo espiritual, do plano espiritual. Então, o Dr. Bezerra explica que, terminada aquela terapia, a avó foi destacada para acompanhar a família e sustentá-la na difícil dor, explica ali a técnica cirúrgica que ele dá início, e à medida em que a equipe recorria aos instrumentos muito delicados de que se utilizava, a cor da moça retornava e a respiração foi sendo também percebida. E após 20 minutos, a paciente foi removida em sono reparador para uma enfermaria contígua. Então, diz o Dr. Bezerra, finalizando: morrer é fácil, liberar-se da morte após ela é que se faz difícil. Encerrando-se um capítulo da vida, outro se inicia em plenitude de forças, jamais acabando. E assim, o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, com a fala do Dr. Bezerra, encerra o capítulo. E hoje, então, nós teremos os aprofundamentos realizados inicialmente pelo nosso querido Lincoln, e a quem nós passamos a palavra. Seja bem-vindo, Lincoln. Muito obrigado, Ângela, pelo excelente resumo. Saudamos com muito carinho a você, a nossa querida Eulália, a todos os amigos que nos acompanham, interessados que estão nos estudos destas obras magníficas de Manuel Filomeno de Miranda, reunindo-nos a cada semana para ampliar os nossos conhecimentos, portanto, libertando-nos gradativamente da nossa ignorância que ainda carregamos, trabalhando através deste conhecimento também as nossas imperfeições, elevando as nossas almas para os planos superiores da vida. E assim vamos, no esforço de cada momento, de cada estudo, colaborando com esta
com este autoaperfeiçoamento, com este autoconhecimento. Este título que nos traz o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, o caso Hermâncio, já mencionado na segunda parte desse capítulo, além de trazer o drama que envolve a experiência desta jovem, notamos, como sempre faz o benfeitor, que ele, de permeio, coloca nos capítulos das obras dele observações muito importantes que devem merecer da nossa parte uma atenção muito especial em cada parágrafo, porque, já falamos antes isso aqui, o autor de uma obra, ele é um confidente pessoal nosso. Tudo que nós lemos com atenção, meditando sobre aquilo que se transmite às nossas ideias, são elementos que servem como de comparação para a nossa realidade interior, estimulando-nos a que possamos, através daquilo que estamos conhecendo, procurar caminhos novos para renovar as nossas ideias. E nessa parte que vamos comentar, o benfeitor coloca 3 aspectos muito importantes aqui. Primeiro, o exemplo de bom espírita. O segundo seria objetivos e deveres que envolvem, por exemplo, um centro espírita. E, finalmente, ele comenta aspectos da doutrina espírita. Nós que estamos estudando aqui, podemos estar entre companheiros, companheiras que são trabalhadores nas casas espíritas, por exemplo, ou somos hoje também observadores ou frequentadores de um núcleo espírita em nossa cidade, mas tenhamos a certeza de que todos nós estamos nesta universidade do Espírito, que é a doutrina espírita, para preparar-nos para eventos de maior relevância em nosso futuro. Porque, já como dizia Jesus, muito se pedirá a quem muito recebeu. E diante desta realidade, esta alimentação de conhecimentos e espiritualidade nas realidades da vida e despertando para as leis divinas que governam o mundo, a nossa realidade, as nossas vidas, nós passamos a ser um elemento referencial na multiplicação desses conhecimentos, colaborando assim com os espíritos benfeitores da humanidade na disseminação desses conhecimentos aqui no planeta. Muito bem. Então, na primeira parte, quando Manuel Filomeno fala sobre o exemplo do bom espírito, ele traz aqui, então, uma descrição dos trabalhos do irmão Genésio, que foi muito bem apresentado aí pela Ângela, que na última encarnação, como foi dito, ele trabalhava num centro espírita, que tinha o nome do benfeitor Bezerra, e ali desenvolveu as suas atividades com abnegação cristã, servindo àquela sociedade, inclusive ao fim da sua encarnação, ele acabou sendo também o responsável direto pela condução dos trabalhos naquela casa. Então, essa instituição, ela foi erguida por trabalhadores que eram contemporâneos de Bezerra de Menezes. Ele desencarnou, a instituição continuou. E Manuel Filomeno destaca aqui as 2 tarefas essenciais da Casa Espírita nos seus objetivos: estudo da doutrina espírita e, como consequência, a prática daqueles estudos que nós estamos realizando através da caridade. Sem dúvida, a caridade, nos seus aspectos, conforme mencionado em O Evangelho segundo o Espiritismo, a caridade material e a caridade espiritual. Em nosso dia a dia, teremos oportunidade de, na gestão dos bens que nós tomamos de Deus como empréstimos no campo da matéria aqui, enquanto estamos encarnados, podemos, de alguma maneira, compartilhar os confortos do nosso momento material aqui com outros irmãos de maior necessidade. E assim vamos colaborando solidariamente com as necessidades mais eminentes, assim, de irmãos nossos de caminhada. E esta caridade espiritual é o maior e melhor exercício para todos nós no engrandecimento
de nossas almas nos campos da prática do amor. Porque é a caridade que entregamos daquilo que nós somos, da bondade que podemos transmitir, da gentileza com que podemos relacionar-nos com as pessoas, o exercício efetivo do perdão diante das agressões que nos chegam ou das problemáticas que nos afetam. Todas aquelas atitudes menores e mais expressivas, baseadas na prática do amor e nos caminhos do bem, representam essa caridade espiritual que todos nós podemos exercer. Isso quer dizer, então, que independente das nossas possibilidades materiais, todos temos possibilidades efetivas de praticar a caridade espiritual onde nós estivermos, sendo elementos de pacificação de todas as relações e circunstâncias em nossa vida. Então, evidentemente, todos nós chegamos a esse contato com a doutrina espírita por caminhos distintos. O nosso amigo Genésio chegou ao centro espírita através de uma enfermidade pertinaz que o acometia. Ele tinha nas suas ideias aí os conceitos materialistas e foi conduzido naturalmente pela necessidade da enfermidade de que era cometido, porque as terapêuticas acadêmicas da época não resolveram o problema dele. Então vejamos como Deus faz as coisas para conduzir-nos a uma vinculação, a uma fonte de conhecimentos e consolo para todos nós. Ele era muito cético, e aqui vamos dizer que o ceticismo, na descrição do dicionário, é aquela pessoa que sistematicamente duvida, ou tem uma tendência a duvidar de tudo, a não aceitar aquelas pretensas certezas ou verdades que são apresentadas. É a atitude de incredulidade, de uma descrença aprofundada. O ceticismo, por si só, não é um malefício para o indivíduo, porque leva a caminhos de pesquisa e aprofundamento das suas ideias. Como Allan Kardec, por exemplo, ao iniciar as observações daqueles fenômenos que aconteciam das mesas girantes em Paris, ele, muito cético, começou, então, a fazer as suas pesquisas e chegamos aí à codificação da doutrina espírita. Esse tesouro que hoje chega às nossas mãos. Então, o irmão Genésio, ao ter contato com aquela casa espírita, ele começou os seus estudos mergulhando na codificação espírita de Allan Kardec e nas suas obras complementares. Nós sabemos já que em 18 de abril de 1857, ao ser lançado o Livro dos Espíritos, todas as bases da doutrina espírita foram ali consolidadas de alguma maneira para apresentação ao mundo e abalar naturalmente o campo das ideias filosóficas, religiosas e científicas da época, como continua ainda abalando até os dias presentes. As obras subsequentes, consideradas aqui ou denominadas obras básicas, também vieram ampliar este conhecimento que foi apresentado em O Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Mas Manuel Filomeno de Miranda fala aqui em um conjunto de obras também complementares que são estudadas, que foram estudadas pelo irmão Genésio. Por que ele menciona isso? Porque muitas vezes nós nos situamos nos estudos diretamente mais vinculados às obras básicas e esquecemos dessas obras complementares que foram apresentadas também por Allan Kardec, como, por exemplo, as instruções práticas sobre as manifestações espíritas de 1858, como a preliminar já do Livro dos Médiuns. Depois, no mesmo ano, o Espiritismo em sua mais simples expressão. Na sequência, ele fala ou publica o que é o Espiritismo também, um pequeno livreto muito instrutivo e de conteúdo muito excelente. Posteriormente, ele fala sobre as suas viagens, então publicou Viagem Espírita em 1862. Ele apresentou um catálogo sistemático das obras para se fundar uma biblioteca espírita, mesmo ao seu tempo. Então, veja que interessante isso. E também um dos maiores laboratórios da sua pesquisa e de relação com as pessoas no movimento espírita, que foi a Revista Espírita, que iniciada em 1858, e apresentada por ele até o final da sua encarnação, em 1869, deixando, inclusive, pronto já
a edição do mês de abril, já que ele desencarnou em março de 1869. E após a sua desencarnação, sendo encontradas muitas anotações valiosíssimas que ele tinha no seu escritório, foi publicado o livro Obras Póstumas, em 1890. Então, vejamos a grandeza destas obras e deste trabalho do codificador do Espiritismo que nós temos hoje em nossas mãos como herdeiros desse tesouro que está à nossa disposição. Cabe-nos, portanto, o aproveitamento de tudo isso que nos chega às mãos. Sem falar nos estudos e toda a literatura que posteriormente foi se desenvolvendo, não, através daqueles clássicos que foram contemporâneos também, Allan Kardec, Leon Denis, Gabriel Delane, Ernesto Bozzano, enfim, e outros tantos que publicaram obras grandiosas, comprovando tudo aquilo que a doutrina espírita estava trazendo ao mundo naquele momento. Então, o nosso querido amigo, Genésio, ele ficou, como diz aqui o Manuel Filomeno de Miranda, enriqueceu-se de discernimento e conhecimento. Ora, esta riqueza está à nossa disposição, para que também nós, de alguma maneira, dentro das possibilidades de cada um e da sua capacidade, possamos incorporar-nos também a este movimento doutrinário do Espiritismo, colocando a vivência efetiva dos seus postulados em nossa vida. Porque o exemplo falará sempre mais alto do que qualquer expressão que possamos colocar para as pessoas verbalmente ou escrevendo, mas o exemplo do dia a dia nos coloca como referenciais, porque somos um livro aberto, sendo observado por aqueles que transitam ao nosso lado, fazendo a leitura que cada um tem, assim como nós fazemos isso também das pessoas que estão à nossa volta. Então, o comportamento dele, como espírita, atraiu, através dos seus exemplos, muitos simpatizantes. Poderíamos nós perguntar-nos, e nós, como estamos, como esta antena atrativa, ou esse imã em relação ao nosso magnetismo, o tratamento com as pessoas, a nossa relação com os indivíduos, somos um elemento de atração para as hostes do bem aqui no campo da doutrina espírita, ou como estamos cuidando dessa relação, digamos, como Jesus nos falava, né? Brilhe a vossa luz. Esta luz está brilhando e ela está atraindo os corações para a sua realidade, para a sua vivência, para o seu conhecimento. Então, vemos aqui o convite que nos deixa diretamente Manuel Filomeno de Miranda ao trazermos essas observações a respeito do papel do nosso irmão Genésio na sua prática espírita. Naturalmente, sob a inspiração de um amigo espiritual, Bezerra de Menezes, no centro espírita ao qual ele frequentava. E Manuel Filomeno faz aqui também um chamamento interessante, num comentário que ele diz sobre a capacidade que Genésio tinha de fazer as suas palestras. Aqui, cabendo a todos nós que somos palestrantes da doutrina espírita, não é isso? Onde ele informa aqui que as palestras dele eram de um estudo e de consolação doutrinários, não apenas de estudo, mas o palestrante haverá de falar da doutrina espírita, alcançando o raciocínio de cada um que ouve, fazendo com que, na exposição das ideias que ali se coloca numa palestra, utilizando palavras acessíveis e não aquelas rebuscadas e difíceis que o indivíduo somente vai encontrar a explicação delas no dicionário, mas conduzindo a exposição das ideias de forma clara, simples, inteligível, para, digamos assim, um nível mediano de intelectualidade daqueles que estão escutando a todos nós. Porque é através desta comunicação clara que nós vamos, como diz Manuel Filomeno aqui, renovar os clichês mentais das pessoas que nos ouvem. Então, vejamos a importância da palavra na divulgação simples, fiel da doutrina espírita. E qual será o efeito disso? Na medida em que esses clichês mentais vão se renovando, através das luzes emanadas dos livros,
da doutrina espírita. Ele mencionou aqui 2 dos livros, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Sem dúvida, aquele que consolida a doutrina e o Evangelho libertador, trazendo as explicações daquilo que Jesus nos ensinou no seu campo da renovação moral, na prática do amor, sem dúvida, nós alcançaremos não somente a renovação mental daqueles que nos ouvem nas palestras, mas estaremos falando diretamente aos corações que estão recebendo as nossas informações. Portanto, fazer palestra não é somente transmitir palavras, conceitos, mas falar pelo sentimento, colocando energia nos corações que nos ouvem, sensibilizando-os, tanto quanto estamos nós sensibilizados por Jesus ao falar no nome dele e pelos bons espíritos que sintonizam, com os quais nos sintonizamos para receber deles as intuições e transmitir as ideias carregadas daquele amor que todo mundo necessita. Qual de nós não necessita de uma palavra amorosa carregada de um conhecimento libertador e consolador? Então, irmãos, é muito grave o nosso compromisso de fazer brilhar esta luz que nós estamos recebendo, sem dúvida. Muito bem. Vemos aqui que o resultado do trabalho do nosso irmão foi retornar ao mundo espiritual após a sua desencarnação, sendo recebido por Bezerra de Menezes e os familiares que já o aguardavam como um triunfador de retorno ao lar verdadeiro. Quiséramos todos nós viver esta aventura de receber, então, esse envolvimento espiritual na nossa desencarnação. Então, vejam que, durante a vida do Genésio, ele recebeu essa doutrina que, para ele, foi uma fonte de alento, porque ampliou o seu conhecimento, abriu o seu conhecimento para a imortalidade, ele que vinha do pensamento materialista, e ganhou, então, com esses conhecimentos, uma sabedoria muito grande e forças, especialmente, para enfrentar as dificuldades da sua vida, já que ele tinha enfermidade bastante complexa naquele momento. Foi, efetivamente, um vitorioso sobre si mesmo. E, ao vencermos nós mesmos em nossas limitações e imperfeições, vamos encontrar, então, a fortaleza que nos fará vencer o mundo. Na sequência, ele comenta, Manuel Filomeno, sobre os 3 aspectos da doutrina espírita: a ciência, que investiga e nos traz as luzes para comprovar aí a existência do mundo espiritual; a filosofia, que nos coloca em contato direto com a lei da reencarnação, que explica todo o contexto social que nós vivemos em nosso planeta, mas especialmente a religião espírita, que traz o amor proposto por Jesus e exemplificado por ele, e a bandeira da caridade, fora da qual não há salvação. Então, aqui nós temos elementos mais do que suficientes para trilharmos o nosso caminho nas luzes do amor de Jesus sobre as luzes do amor e da caridade da doutrina espírita. Fechamos aqui os nossos comentários, deixando, então, a palavra agora de retorno à nossa querida Ângela. Muito obrigada, Lincoln. Que bela oportunidade o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda nos dá, quando nos fala a todos que nos vinculamos aos trabalhos do movimento espírita, e que você tão bem nos trouxe aprofundamentos aí, material vastíssimo, para que nós possamos refletir. Muito obrigada, Lincoln, foi excelente. E agora vamos ouvir a nossa querida Eulália. Mais uma vez, o nosso gesto de gratidão, de estarmos todos juntos. Gratidão, Ângela, pelo resumo. Tem até comentário aqui de alguém que confessa que não teve tempo de ler, mas que ficou totalmente a par do assunto. Tão belo foi o seu resumo. E o Lincoln, ele usou um esquema de aula tão fantástico que nos remeteu ao capítulo 31 do Livro dos Médiuns, onde Kardec ele compila
mensagens dos benfeitores da codificação e as divide em 3 grupos distintos. Olha, eu achei isso fantástico. Então, ele coloca as mensagens sobre o espiritismo, sobre os médiuns ou trabalhadores espíritas e sobre as sociedades espíritas. E você fez exatamente essa divisão. E foi excelente esclarecimento para todos nós que andamos um pouquinho esquecidos da beleza da codificação espírita, inclusive dos livros que acertam. Nós vamos nos ater à Hermance propriamente dita, ao caso Hermance propriamente dito, lembrando que ela fora suicida em vida anterior e que, como suicida, provavelmente ela fez o seu processo de recuperação no Complexo Hospitalar Maria de Nazaré, tão bem abordado por Camilo Cândido Botelho, no livro Memórias de um Suicida, da nossa Ivone do Amaral Pereira. Esse devotamento à Mãe de Jesus é porque ela é a patrona, é a idealizadora dessa gigantesca obra que nos comove muito todas as vezes que a tomamos na mão, porque ela se encarrega pessoalmente de avaliar os projetos reencarnatórios daqueles que não tiveram resistência para levar a sua reencarnação até o final. Destacamos nesse excepcional livro, na sua segunda parte, os departamentos, no capítulo 13, a cada um segundo as suas obras, para compreendermos como Hermance recebeu um projeto reencarnatório coberto de amor e de misericórdia. Eles nos dão a conhecer ali, propriamente, o departamento de mapeamento, de desenho, de projetos reencarnatórios, de projetos do futuro corpo, e eles nos fazem uma observação dizendo os mapas e esboços dos corpos futuros eram projetados em cima de todos os acontecimentos passados, mas eram encaminhados para a revisão e aprovação do templo. O templo eram 12 ministros, como vemos em nosso lar, das sessões de análise e de pesquisa, e chegavam ao recolhimento. O recolhimento era o departamento onde os espíritos que já angariavam condições para retornar, para retomar o processo de recuperação, ficavam, às vezes por alguns anos, no preparo dessa nova oportunidade. Chegavam para eles, os pretendentes, que tinham a oportunidade de examiná-los demoradamente junto de seus benfeitores, de seus mentores e guias particulares, aprovando-os por entre crises angustiosas de lágrimas. Eu acho que já passei por lá, então isso me fala muito ao coração. E a advertência de Teócrito, que era o diretor desse complexo hospitalar, em direção a nós, os reencarnados, dizendo: com efeito, meus amigos, é um maquinismo magnífico o nosso corpo. O homem terrestre deveria considerar-se honrado e ditoso por obter da inexcedível bondade do Criador a mercê de poder fazer a própria evolução num veículo assim. No universo infinito, existem mundos físicos onde o espírito que neles reencarna
tende-se a arrastar a ciclos de progresso, ocupando fardos materiais pesadíssimos, os quais, comparados aos nossos reencarnados na Terra, seriam considerados monstruosos. Então, a Hermance vem, sim, com um dano cardíaco, pela ressonância do atentado que fez contra a própria vida, atirando no próprio coração, mas veio colocada no seio de uma família de bons princípios, de princípios religiosos, de tal maneira que no momento em que se viu na cilada que lhe roubaria a vida, ela se recorda imediatamente dos pais, da avó e de Maria de Nazaré. A avó, então, intercede por ela, e quando percebe o desenlace, ela suplica a intercessão dos benfeitores amigos. Vale aqui recordar que se trata de um momento específico na Terra, em torno do Carnaval, e que há um imenso posto de socorro montado sob as benesses de Bezerra de Menezes, com uma equipe grandiosa que facilita também o deslocamento desses espíritos para interceder junto a casos muito graves, como é o da própria Hermance. Então, eles começam a narrativa dizendo que ela fora retirada da ambulância e como se os padioleiros estivessem informados da gravidade, da delicadeza, já a colocaram numa maca cirúrgica, digamos assim. Fazia apenas 4 horas da sua liberação do corpo físico. Isso é um tempo extremamente curto e nos conduziu a examinar a obra de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, no seu capítulo 13, que trata da desencarnação de Dimas, que era um trabalhador da seara espírita. O espírito responsável é Jerônimo, e ele, então, sob a observação de André Luiz, procede ao desligamento de Dimas do seu corpo que se aproxima da morte. Primeiro nós vamos ver, havia méritos, sim, tanto de Hermance, porque não é fácil a quem está se recuperando do suicídio, porque quando lemos o Memórias de um Suicida, nós percebemos que normalmente a primeira, segunda existência após o tentame infeliz faz parte do processo de recuperação. Quando falamos dos drogaditos e dizemos da ressocialização deles, podemos literalmente dirigir isso também aos nossos irmãos e irmãs suicidas que estão num processo de recuperação, ainda como internos do Complexo Hospitalar Maria de Nazaré. Ivone do Amaral Pereira, na mais recente reencarnação, como Ivone, ela estava ainda nessa fase de recuperação como interna do Complexo Hospitalar Maria de Nazaré. Então, André Luiz ele faz um panorama das etapas do desencarne e cita, para quem quiser ler, o capítulo 13, no parágrafo 79, ele fala de 3 regiões orgânicas que demandam extremo cuidado nos serviços de liberação da alma. Refere-se ao centro vegetativo, ligado ao ventre, onde se concentram as energias mais densas, mais materiais, né, da vida física, como sede de manifestações fisiológicas. Então, seria o nosso plexo solar.
o centro emocional, ou o plexo cardíaco, zona dos sentimentos e desejos, e o centro mental, que é o mais importante por excelência, onde se acha o coronário, que nos vincula diretamente ao campo espiritual. Ele insensibiliza o nervo vago. O nervo vago, ele leva os impulsos cerebrais para ordenar os movimentos involuntários do corpo físico, o funcionamento dos órgãos. Então, ele insensibiliza, interrompendo esse fluxo, esses impulsos nervosos, levando os órgãos a um colapso, até a sua efetiva paralisação. A seguir, Jerônimo começa a operar energias magnéticas sobre o plexo solar, o centro gástrico, desatando laços de forças físicas, promovendo o extravasamento pelo umbigo de certa porção leitosa pairando em torno do corpo, e com isso os membros inferiores enrijecem e resfriam. Posteriormente, o plexo cardíaco. Ele relaxa os elos que mantinham a coesão celular sob o comando do espírito e opera em determinado ponto do coração, que simplesmente passa a funcionar como o carro que faz uma descida e que você o deixa simplesmente ao sabor do motor, sem acelerar, sem nada. Então, o coração torna-se apenas uma bomba mecânica batendo de forma desregular, e ele percebe que também desse ponto exala-se uma outra substância e que se espalha entre a parte superior do abdômen, envolvendo ali o estômago e o fígado, até a garganta, e nesse momento Dimas entra no processo de coma. Por fim, ele concentra todos os esforços no centro coronário, e André Luiz percebe que o movimento que Jerônimo faz promove um estalo, um verdadeiro estalo, que ele não consegue perceber as suas minúcias, mas que dava a entender que algo fora desligado, e imediatamente, eu achei isso muito bonito, uma chama violeta dourada se desliga da região craniana, absorvendo instantaneamente aquela vasta porção da substância leitosa já exteriorizada nos demais plexos ou centros de força. Comenta, então, André Luiz, que tentava fitar essa luz brilhante e que não conseguia, ela era muito forte, mas que em breves instantes notou que essas forças eram dotadas de um movimento plasticizante, é esse o nome que ele dá, quer dizer, modelável, e que a chama mencionada transformara-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica à do desencarnante, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço, e à medida que esse novo organismo ressurgia, a luz violeta fulgurante empalidecia gradualmente até desaparecer. E nesse momento, Dimas desencarnado, quer dizer, o seu corpo perispiritual, apenas ligado por leve cordão prateado, semelhante a sutil elástico que se ligava entre o cérebro de matéria densa e o cérebro de matéria rarefeita, se prendia de um a outro, mantendo um vestígio do fluido vital que deveria durar, segundo as observações feitas pelo benfeitor,
até o dia seguinte, quando eles, momentos antes do sepultamento, iriam definitivamente cortar esse vínculo. Então percebam que apenas 4 horas após a morte biológica, que não representa a desencarnação, e sobre isso nós temos muita coisa a aprender, e deixamos aqui a sugestão dos livros Temas da Vida e da Morte, de Manuel Filomeno de Miranda, onde encontraremos o temor da morte, a diferença entre a morte e a desencarnação, e também o livro Após a Tempestade, de Joana de Ângeles, ambos psicografados por Divaldo Pereira Franco, no capítulo 23, Desencarnação, para compreendermos que a parada do corpo biológico estabelece a morte. E a desencarnação é o processo de desvinculação do espírito do corpo que acaba de deixar. E para isso, a vida desse espírito enquanto reencarnado, o seu apego às coisas materiais, a sua conduta moral exercem uma drástica influência. Claro, Hermance conduzira-se até os 18 anos com absoluta dignidade. Como a Ângela ressaltou muito bem, ela poderia até ter uma moratória se estivesse vinculada a um trabalho efetivo no bem. Então, percebam o quanto esse trabalho, nós espíritas, trabalhadores espíritas, quando nos empenhamos realmente por amor a fazer a diferença, nem sempre através das palavras, mas do nosso comportamento frente às adversidades da vida, pode fazer a diferença entre vida e morte para aqueles que se chegam a nós, que convivem conosco, e nos oferecer uma moratória. Então, o momento da morte não é uma fatalidade, é um tempo previsto, que pode ser alterado a fim de que aquele momento promissor possa se estender a favor da nossa evolução. Então, ela simplesmente vivia, ela não fazia o mal. Isso nos lembra a pergunta 642 do Livro dos Espíritos: para agradar a Deus, basta que eu não faça o mal? E a resposta é clara: não, é indispensável fazer o bem. A ausência do bem, por si só, já é um mal, gerando consequências das quais seremos responsáveis. Se a irmã se estivesse efetivamente entregue ao bem, produzindo o bem, entrelaçada a um grupo de trabalho efetivo, provavelmente ela não cederia à ambiência psíquica patrocinada por aquele jovem vicioso de más inclinações que a arrastou a um lugar de prostituição, claramente, advindo-lhe então a morte, porque ela teve a intercessão de ser retirada da vida sem ter violado o seu corpo físico. Isso é uma bênção, e são bênçãos que normalmente, tomados de assalto pela situação que o mundo costumeiramente exalta, que é o mal, nós deixamos de observar. E a proteção, a intercessão dos benfeitores espirituais, a ponto de que naquele momento, apenas 4 horas, já foi possível, essa foi com absoluta certeza a cirurgia
que Bezerra de Menezes realizou, foi possível cortar o fio prateado que vinculava o corpo, onde já haviam se esvaído todas as energias em direção ao campo espiritual, e ele conseguiu retirar, drenar, ele usa até o termo um aspirador de pequeno porte, fazendo sugar resíduos do centro cerebral, que é o campo de memória, para que ela, ao acordar, não o fizesse sob a ação da continuidade da violação que aquele indivíduo atentava contra ela, favorecendo-lhe um despertar diferenciado. Normalmente, esse cordão prateado, nos estados normais, é cortado pouco antes do sepultamento do corpo. E nela, com 4 horas, já foi possível fazer isso pela intercessão do benfeitor, para que ela não sentisse, não acompanhasse o que eles iam destinar ao corpo, provavelmente atirá-lo a um matagal, também toda a dor, todo o sofrimento dos seus familiares, dos quais Nelly, de sua avó, iria cuidar, e ela pôde, então, ser retirada do ambiente ali, daquele complexo emergencial, para um local de refazimento. E isso é algo muito específico. Então, essa intercessão merece ser ressaltada. É uma cirurgia que durou em torno de 20 minutos e já pôde-se ver a cor retornando à face da jovem, cortaram-se os últimos liames com o seu corpo físico, a respiração já mais tranquila e os batimentos cardíacos. Eu me recordo do livro Voltei, do irmão Jacó, o Frederico Figner, quando nesse momento ele passa da sensação de agonia, do coração descompassado, para perceber a existência momentânea de 2 corações, o do corpo que se descompassava e o do perispírito que batia, oferecendo-lhe a absoluta certeza de que ele permanecia vivo. Então, muitas vezes a gente tem o temor da morte e ela faz parte do senso de preservação, né, do instinto de conservação da vida, para que nós não tenhamos vontade de abandoná-la, abandonando a prova, abreviando a existência, mas também do apego que temos às situações. Porém, a gente sabe que há uma sequência, que não existe o nada, a gente pode não admitir, mas a gente sabe, porque se temos medo, é porque conhecemos o que pode nos suceder do outro lado. Então, refutamos esse momento, e assim tem que ser, para darmos sequência à oportunidade de viver. Essa intercessão excepcional do Dr. Bezerra de Menezes foi permitida graças à intercessão também de sua avó e da sua conduta, porque não é fácil ao suicida, em seu primeiro retorno à vida física, conseguir levar adiante sem aquela inclinação ao abandono da vida. Então, ela era uma vitoriosa, com absoluta certeza. Agora, o que nos chama muita a atenção, que precisa ser ressaltado, é o que Manuel Filomeno de Miranda nos fala no parágrafo 49, pena a ingerência indébita dos criminosos de que a vida não necessitava. Então, a lei de causa e efeito,
ela é infalível. Nós recordamos Jesus quando ele diz: o escândalo é necessário, mas ai pelas mãos de quem ele vier. Então, aqueles irmãos envolvidos, eles contraíram um débito terrível, que mais dia menos dia vai lhes pesar absurdamente na consciência. E por si só, Hermance deixaria a vida física, complementando aquele tempo a que antecipara o seu retorno na vida anterior. Porém, diz Manuel Filomeno de Miranda, tudo transcorre sob o controle superior, obedecendo ao equilíbrio universal, declarando aí a lei de justiça, amor e caridade. Tudo que é feito de bom ou de mal é aproveitado pela divindade, por Jesus, a favor da evolução de cada um de nós. Mas nós vamos despedir desse capítulo tomando o último parágrafo para reflexões posteriores. Morrer é fácil. Todos morreremos. Liberar-se da morte após ela é que se faz difícil. Então, Frederico Figner, em Voltei, nos deixa a lição de que até os mínimos objetos de uso diário podem se transformar em um obstáculo à nossa liberação do corpo físico e a empreender o retorno à vida espiritual de uma maneira breve e com o menos possível de sofrimento. A gente agradece e repassa para a Ângela, nos despedindo de todos. Que grandioso estudo, que grandioso aprofundamento seu também, Eulália. Aliás, os dois nossos coordenadores hoje nos levaram em um aprofundamento que certamente merecerá de nós uma visitação posterior, revermos isso tudo. Foram muitas indicações também de obras, certamente será um material riquíssimo para os nossos estudos. Então, nós aqui agradecemos aos coordenadores, agradecemos aos amigos que nos têm acompanhado nesses estudos e rogamos a Jesus que nos mantenha perseverantes para que nós possamos absorver ainda mais essas profundas reflexões, esses convites que o benfeitor nos traz em suas obras. Então, deixamos aqui o nosso abraço a todos e convidando-os para na próxima semana se juntarem a nós. Um grande abraço e até lá!